Olá pessoal, tudo bem? Estamos em mais um vídeo da nossa série Bíblia Todo Dia e hoje vamos estudar capítulo 20, versículo 2 de Atos e daí vamos fazer um salto para Romanos, estudando os capítulos 1 a 4. Atos 20, versículo 2 diz: viajou por aquela região, encorajando os irmãos com muitas palavras e por fim chegou à Grécia. Por que esse versículo especificamente? Provavelmente Paulo escreveu, segundo aos Coríntios, quando ainda estava na Macedônia. Mas depois a Bíblia diz que ele desceu à Grécia, ele visitou os Coríntios e foi provavelmente de lá que ele escreveu a carta aos Romanos. A igreja de Roma já existia antes dessa primeira visita de Paulo a Roma, que vai acontecer mais na frente, depois da carta ser enviada. E essa igreja era composta de judeus e gentios. Mas o imperador Cláudio havia expulsado os judeus de Roma, como você vê no capítulo 18, versículos 1 a 2 de Atos. Cerca de 5 anos depois, a história conta, os judeus cristãos puderam voltar a Roma e uma tensão é criada naquela igreja entre os judeus e os gentios em Roma. Paulo então vai escrever essa carta para resolver esses conflitos, mas durante isso, ele vai fazer também a mais completa exposição da mensagem do Evangelho. Tanto que alguns autores chamam Romanos de o quinto Evangelho ou o Evangelho de Paulo. Da visita a Roma, nós vemos que Paulo queria seguir para a Espanha, cumprindo ainda viagens missionárias para levar o Evangelho. O grande tema da carta aos Romanos é a justificação pela fé. Logo na introdução, no capítulo 1 e versículos 15 a 17, o apóstolo Paulo afirma: por isso, estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois também do gentio. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Dos capítulos 1 a 4, que estamos estudando agora, Paulo veio explicar como esse evangelho revela a justiça de Deus. Nos capítulos 5 a 8, nós vemos que essa justiça criou uma nova humanidade em Cristo Jesus. E então nos capítulos 9 a 11, nós vemos como isso de uma certa forma vai ajudar no cumprimento também das promessas para o povo de Israel. Finalmente, nos capítulos 12 a 16, nós vamos ver como esse evangelho e como essa justificação vai unir a igreja como um todo. Vamos continuar aqui estudando e perceber que no capítulo 1, versículos 18 a 32, Paulo explica que todas as etnias, todos os povos da humanidade se perderam no pecado e se afastaram de Deus ao longo da história. Afastaram-se de Deus e decidiram seguir a idolatria. Esse trecho um pouco longo, do versículo 18 ao 24 de Romanos capítulo 1, afirma: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que Deus, ou o que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, pois Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si.
Os gentios, então, Paulo está explicando, foram declarados culpados diante de Deus, porque decidiram se afastar de Deus. Mas ele segue mostrando também que os judeus, o povo escolhido de Deus, também pecaram e se afastaram da mesma forma, se tornando também culpados diante de Deus. Capítulo 12, versículos 17 a 24, afirma: Ora, você leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus. Você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei. Você está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade. E então, você que ensina aos outros, não ensina a si mesmo? Você que prega contra o furto, furta? Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos? Você que se orgulha da lei, desonra a Deus desobedecendo a lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. E então no capítulo 3, versículos 9 a 11, Paulo diz: que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Falando sobre os judeus. Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Paulo então mostra que depois de Deus colocar gentios e judeus como culpados, ele vai revelar a sua justiça, independente da lei, na verdade, pela fé naquilo que Jesus fez. A Bíblia diz no capítulo 3, versículos 23 e 24, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Justificação nos evangelhos significa ser declarado justo diante de Deus. Jesus se tornou o que nós éramos para que a gente pudesse se tornar aquilo que Ele é. Cristianismo nunca foi como as outras religiões, onde o homem tenta subir até Deus. No cristianismo, foi Deus, através de Jesus, quem desceu até o homem e o alcançou. Foi Deus quem fez algo em nosso favor. No capítulo 4, dando o exemplo de Abraão, que foi justificado pela fé, Paulo afirma, versículos 7 a 8, como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Foi o que aconteceu conosco. Nossos pecados foram apagados, não há mais culpa sobre a nossa vida. Nós estamos em Cristo e quando Deus olha para cada um de nós, já não vê apenas nós mesmos, mas vê Cristo em nós. E as consequências disso e também as responsabilidades nós vamos ver ao longo da carta aos Romanos. Deixe as suas dúvidas, seus comentários e até o próximo vídeo, onde falaremos dos capítulos 5 a 8 de Romanos.